Então a gente inicia mais uma vez nosso estudo da mediunidade, continuando o Livro dos Médiuns, capítulo 22, Mediunidade nos Animais, item 235. Vou começar hoje, vamos lá. Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal. Por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta, não impede, a que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência neles, ou em outros animais, de uma faculdade análoga. Esse é o ponto principal, Faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. É, entretanto, que não se dá. É lógico que não tem como uma mesa, por faltar uma faculdade, ser inteligente, no caso, Então ele está começando o assunto, que, vamos dizer assim, semana passada a gente desenvolveu bem, mas aqui o Kardec ele está indo bem lentamente, assim, paulatinamente, para poder explicar se os animais possuem mediunidade ou não. O que ele fala no começo é o seguinte: não é porque tem gente que imita que tira a possibilidade de realmente existir, É igual falar assim, o mágico lá faz um ilusionismo que ele levita, Não quer dizer que não seja possível a levitação por meio da mediunidade de efeitos físicos, Então, uma imitação acontecer não quer dizer que aquele fato não possa acontecer, Isso que ele falou, basicamente começou assim. Continua para nós, Andressa? A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido ocasião de fazer de instruções suas. Para bem se apreender o valor da sua demonstração, essencial é se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que atrás reproduzimos. Bom, então a gente não vai voltar aqui porque a gente já fez esse estudo, Então, para quem quiser verificar, é só retomar o item 225 do estudo que a gente fez até recentemente, Esta comunicação deu a ele em seguida a uma discussão que se travara sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode, o mais pode, o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Porque, por exemplo, um outro axioma é tipo assim, um princípio fundamental que ele por si só se explica, não tem como você provar esse princípio. Então, por exemplo, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, isso é um axioma, entendeu? Então, quem pode o mais, pode o menos. Que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas
comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia ou antes em lógica pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, dizer, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, deveis poder animar a matéria já animada e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo não é assim, não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Que é o médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são numa palavra semelhantes, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que lhes suprime toda a refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhes atribuem uma igual, por assim dizer, à nossa. Porque hão de pretender, deste modo, confundir o perfectível com o imperfectível? Não. Não convencei-vos o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito, em uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa a condição fundamental de perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo, o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais de antes do dilúvio
como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis em lugar de umas e outras os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem, precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim, mediunizam, não. Porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiuns, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente, em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir? Para isso, precisamos de médiuns, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, a seu malgrado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, como uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Continua para nós, por favor, senão a Andressa vai... É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais e, muitas vezes, o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar,
ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quando se sempre quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão que, vendo um anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. Peraí, deixa eu... Antes de continuar, é importante a gente... Muita informação, né? Então, mas vocês viram que interessante? Semana passada foi toda uma preparação para a gente entender melhor agora o que ele explicou. Então, uma coisa importante que ele fala ali no final é que o animal por si só ele não vê. Você percebeu ali no final, não? O animal por si só... Não, ele fala que precisa do fluido do médium, Isso, né? Isso. O animal por si só, ele não vê. Ele precisa de um médium possibilitar o fenômeno para o animal ver. Pode ser que o médium esteja na casa, pode ser que o médium esteja em outro lugar, não tem necessidade do médium estar presente. Viu que falou ali? O médium pode estar em outro lugar, porque... o espírito, nos efeitos físicos, tem a possibilidade de transporte, não tem? Tem. Então, eles podem utilizar o médium de outro lugar, conseguir o recurso que precisa, né, o fluido que precisa, e transportar esse fluido para onde ele quer realizar o fenômeno. Então, não precisa exatamente que um médium esteja presente ali, mas precisa de alguém para realizar o fenômeno. E isso é interessante porque existe uma ação nova que eles estão fazendo aí, nova sim, porque esse assunto já é antigo e aí, vez ou outra, as pessoas retornam a esse tipo de assunto, que é aquela da transcomunicação, a utilização de equipamentos para conversar com os espíritos. Nunca ouvi falar isso. Não? Também não. Eu já vi, mas não dentro do espiritismo. Eu já vi aqueles caças-fantasmas que usam um aparelho. Os aparelhos para então, sons, essas coisas. O próprio Chico já havia falado que sim, que no futuro a gente teria aparelhos que permitiriam contato com os desencarnados, um contato até direto, igual conversar no WhatsApp, assim, né, sem impedimento nenhum. Só que aí algumas pessoas confundem e acham que só o aparelho já bastaria, né? Mesmo que tivesse o aparelho, o melhor aparelho possível, ele não prescindiria, ele precisaria dos fluidos do médium para poder funcionar. Por quê? Porque todos os fenômenos mediúnicos, quer dizer, é alguém sem intérprete, não é? Para comunicação, você precisa do intérprete. O aparelho por si só ele não consegue ser o intérprete, fornecer os fluidos para isso. Por quê? Porque precisa, igual falou ali, qualquer fenômeno mediúnico, seja de efeito físico ou seja de efeitos intelectuais, igual psicografia, incorporação, precisa dessa ligação dos dois espíritos e essa sintonia dos perispíritos de cada um deles. Então, no caso dos efeitos físicos, precisa de um perispírito. O espírito vai fazer o seguinte, ele vai pegar um pouco do seu ectoplasma, do seu fluido, vai misturar com o ectoplasma do encarnado.
que ele está animalizado. Então, o perispírito do desencarnado é ligeiramente diferente do perispírito do encarnado, porque o perispírito do encarnado ele está cheio de fluido vital, animalizado, né? Porque ele está na carne, né? Então, tem essa diferença. O fluido vital do espírito desencarnado, ele não está animalizado. Ele pode estar mais, vamos dizer assim, imbuído de matéria, se ele for apegado à matéria, né? Pode ser mais grosseiro, mas ele não tem esse aspecto animalizado. Então, ele precisa de um médium para ele poder, no caso do efeito físico, misturar os dois fluidos e conseguir fazer o fenômeno de efeito físico qualquer, seja levitar, bater, aparição de espíritos, o que quer que seja. No fenômeno de efeitos físicos precisa dessa sintonia, né, igual fala que é uma corrente, né, que se estabelece mente a mente, e aí nessa corrente se tem essa ligação de um perispírito com o outro, e aí permite essa comunicação direta. Então, o animal não tem essa possibilidade, porque o intérprete ele só vai ser intérprete de alguém semelhante, né, com a condição semelhante. O que a gente tem que entender do animal? É uma fase, né, evolutiva, só que nessa fase evolutiva, que igual a gente já havia comentado semana passada, existe vamos dizer assim, a gente não pode nem chamar de mediunidade nos termos que ele está falando aqui, porque a mediunidade que ele está falando aqui é a mediunidade já atrelada à possibilidade de comunicação, de ser intérprete. Então, o animal, primeiro, ele não tem livre-arbítrio ainda. Ele não tem consciência de si mesmo nem de Deus. Então, ele possui primórdios, ele possui, vamos dizer assim, sementes para desenvolver isso, né? Cada encarnação de um animal ou de uma fase, vamos dizer assim, ele vai desenvolver algum aspecto. Por isso que ele fala ali, o passarinho vai sempre montar uma casa daquele jeito. Não muda. Por quê? Porque são coisas pré-estabelecidas. Porque como ele não tem ainda, ele é só impulsos, são só, como é que fala a palavra? Instintos. Ele só vai repetir aquilo que está colocado naquela situação para ele. Porque é a forma dele treinar para desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Pela repetição, que a gente viu semana passada. Então, por exemplo, ele vai reencarnar como uma baleia. Então, a baleia se procria de uma forma, ela está sempre em movimento, de acordo com as... Não sei se a baleia segue a corrente de água quente, para onde ela vai, mas enfim, ela vai realizar suas ações sempre do mesmo jeito. Mas isso é importante porque vamos dizer assim, aquele princípio inteligente que está ali para desenvolver, para se tornar um dia um espírito, ele precisa daquelas repetições para desenvolver aqueles aspectos que ele precisa desenvolver para chegar naquele ponto. Então, ele precisa daquelas repetições que aquela fase permite para ele, assim como todos os animais. Cada animal realiza a sua sobrevivência, o seu modo de viver de uma forma. Então, à medida que o princípio inteligente vai passando por essas várias fases, ele vai desenvolvendo vários aspectos, mas não tem como a gente dizer que ele tem uma mediunidade, né? O animal, por exemplo, nem tem como falar que ele pode ser médium de um outro animal, porque às vezes ele pode sentir um outro animal desencarnado, por exemplo, quando é possível esse tipo de visita, né? Porque o animal desencarnado não fica por aí livre, né? Então, quando permite uma visita, às vezes o animal pode repetir, um cachorro, por exemplo, ele pode repetir o comportamento de um outro animal desencarnado, mas ele não está fazendo com consciência. É porque tudo isso é para ter
nosso auxílio, para que a gente possa progredir. Então, eu acho que se existe uma comunicação nesse sentido, talvez seja para que reflita em nós, e não nos próprios animais, entre os próprios animais. Reflita em nós em que sentido, por exemplo? Não sei, igual ele falou da mula. Acho que foi da mula, que ele falou que para, né? É, não avança. Que ele queria que a mula visse primeiro para a pessoa ver que Isso, tinha para a pessoa às alguma vezes, coisa, né? que existe algo aqui, né? Eu estava pensando no efeito prático disso. Por exemplo, se o animal não tivesse essa mediunidade que ele tem, mesmo que bem limitada, ele serviria aos espíritos como se fosse um objeto, né? Tanto quanto uma mesa, quanto um celular, por exemplo. O espírito ia usar o fluido de um médium humano para mexer naquele animal ou fazer o animal flutuar, mover, alguma coisa assim. Mas ele utiliza dessa pouca mediunidade para o animal, por exemplo, ver um bom espírito. Um cachorro pode abanar o rabo e ir ao encontro dele, porque viu algo que... mas não está usando a mediunidade, não tá, porque assim... Está usando a mediunidade do animal. Está usando a mediunidade de um médium qualquer, mas né? Se o animal não tivesse essa mediunidade limitada, ele não conseguiria ver Não, mas aqui ele está falando que... Porque assim, o animal tem a visão, né? Então, e ele está encarnado. Então, o que os espíritos fazem é utilizar um fluido do médium para fazer os espíritos ficarem visíveis para o animal. Então, é como se ele visse uma pessoa encarnada, entendeu? Porque como é que é a reunião de materialização? Materialização, literalmente. Porque existe aquela materialização que o espírito se materializa e se torna visível para todo mundo, e existe a aparição, mas que também é um fenômeno de materialização, mas é um pouquinho diferente. A aparição é um pouquinho diferente da materialização, porque às vezes ele pode se tornar visível para algumas pessoas, mas ele se torna visível mesmo, como se estivesse encarnado. Então o animal não está vendo pela mediunidade dele, não, ele está vendo porque se tornou visível, entendeu? Esse o ponto. O animal não veria um espírito por si só, não. Por si só, de forma alguma, nem se a espiritualidade quisesse algo do tipo. Ele precisaria desse fluido de um médium para poder fazer a aparição, a materialização, só a partir da materialização. Entendi. Porque ele não tem, porque assim, a mediunidade, primeiro, precisa, igual a gente está vendo ali, é semelhante com semelhante, precisa então que para o animal conseguir ver, seria necessário que o fluido dele combinasse com o fluido do espírito, não tem como, né? Ele não tem as possibilidades para isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que como o animal ainda não adquiriu o livre-arbítrio, a razão, de fato, as características da fase humana, ele não adquiriu a mediunidade ainda. Por isso que é diferente de falar assim. A gente teria que dar um outro nome, porque o que é o primórdio? É como se não é a árvore, é uma semente, entendeu a diferença? A árvore está completa e em funcionamento. A semente, você tem a possibilidade de um dia se tornar a árvore, entendeu? Então, vamos dizer assim, ele possui os primórdios de uma mediunidade em estado latente. É isso que eu ia te perguntar, porque eu não vi no texto hora nenhuma falando sobre a mediunidade, então eu estava tentando achar alguma forma de explicar, encaixar a mediunidade no animal, mas é porque não existe uma como é que fala? Uma potencialidade de se tornar uma mediunidade, igual você falou, uma sementinha. Quando ele consegue alcançar a razão e alcançar o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, aí ele consegue entrar na faixa que ele consegue ser influenciado pelos espíritos. Pelo tipo entendeu? de mediunidade nos animais, eu estava tentando, de tudo que eu estou lendo e escutando, eu não estou conseguindo encaixar, sabe? É porque ele está explicando por que não existe. Por que não existe? Mediunidade dos animais.
Aí, ele inclusive citou lá uma das pessoas lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele achava que tinha como sim mediunizar os animais, inclusive igual a cesta servia para ele poder escrever, né, porque no início a cesta colocava um lápis amarrado na cesta e o lápis escrevia sozinho. Então, mas como que fazia o corpo inerte funcionar? Porque pegava um médium, pegava os fluidos, com esses fluidos conseguia animar, né, os corpos. Mas o corpo em si não tinha essa possibilidade, entendeu? Mesma coisa. Mas aí ele achava que, como tinha como fazer um objeto mexer, tinha como também pegar e fazer o animal flutuar, mexer, tudo mais. Tem um parágrafo que fala isso, justamente pelo animal ser um ser vivo, é que achavam que poderia atribuir também a mediunidade a ele, né? Mas não. Ou que poderiam fazer ele levitar, uma coisa assim, né? Pra poder... Aí ele fala que o que pode fazer é fazer os animais verem um espírito que materializou, por exemplo, né? Igual ele fala no final. Que tem esses dois extremos, né? A pessoa que acha que não tem como de jeito nenhum e aquela pessoa acha que é possível, que tem como. Mas o animal, ele está na escala intermediária, né? Ele não é um objeto, ele não está no estágio inicial, mas ele não chegou no estágio humano, ele está desenvolvendo as possibilidades, né? Ele fala aqui também que... Aí entra aquele axioma lá do quem pode menos, pode mais. Quem pode mais, pode menos, isso. Então, se eles conseguiam animar a mesa, que era uma matéria sem vida, imagina um animal, né? Um ser vivo. As pessoas utilizavam isso para tentar justificar. Para tentar justificar a mediunidade, mas a gente sabe que não. E outro ponto, que isso é importantíssimo. A partir do momento que a gente encontra a fase da humanidade, a gente entra na lei do progresso. Porque assim, o animal, ele faz parte da lei do progresso, mas ele não consegue progredir por ele próprio, entendeu? Então, ele precisa dessas repetições para ele poder desenvolver o princípio inteligente dele até chegar na fase que ele consiga desenvolver por ele próprio. Então, quando a gente chega na possibilidade da lei do progresso, aí tudo que a gente faz vai se aprimorando com o tempo. E a história nos mostra isso. Tudo que a gente faz vai se tornando melhor. Aí a gente realmente entra na fase da evolução que a gente consegue caminhar por nossas próprias... Aí, se a gente for pensar lá, os primeiros seres, mesmo os primeiros seres humanos, mesmo que a gente comentou semana passada, que eles estivessem mais próximos do animal, mas mesmo que o pensamento deles ainda fosse mais instintivo e fragmentado, eles já tinham a possibilidade de sonhar, de receber a influência ou a inspiração dos espíritos mais elevados, e é justamente isso que fez com que eles pudessem sair definitivamente do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, porque se abriu essa porta. Que porta? A porta mediúnica, entendeu? Olha só, então a mediunidade ela é possibilitada, ela é inaugurada a partir do momento em que se consegue entrar na fase humana. Porque aí a gente consegue entender melhor o que é mediunidade, né? Porque mediunidade é processo de comunicação, de intérprete, e para você fazer isso, você precisa ter algumas condições, consciência, né? Você precisa ter a possibilidade de elevar o pensamento, consciência de si mesmo. Você precisa de ter coisas que os animais ainda estão desenvolvendo. Eu pensei o seguinte, a gente até comentou no estudo passado sobre o princípio inteligente, de onde que vem, né?
Isso a gente comentou que Uhum. não temos a resposta para isso, né? Que é algo de Deus, assim. Mas eu já imaginei o princípio inteligente quando no ser, a primeira vez que nasce o princípio inteligente, fazendo uma cirurgia espiritual. Não sei se você comentou aqui, onde que eu vi. A cirurgia espiritual no perispírito ocorre quando vai passar do macaco. Assim, ao longo das fases dos animais, à medida que você vai... porque assim, o perispírito nos animais, existem várias espécies de animais, né? Existem as espécies menos elaboradas e as espécies mais elaboradas. Então, à medida que você vai passando de fase, você vai correndo essas cirurgias. E aí, quando vai passar do macaco para o ser humano, que ocorre uma cirurgia mais específica para poder passar para essa fase de mediunidade, de humanidade. Então, nessas fases de cirurgia é quando somos moldados pelas mãos de Deus, a pedido de Deus, pelos espíritos superiores. Então, isso que nos dá a bagagem de dizer que Cristo nos conhece, porque se é uma comunidade de espíritos superiores que se comunicam e pensam juntos, então explica como Jesus nos conhece desde o princípio. Eles são assim, eles já são designados para acompanhar o processo evolutivo, são co-criadores, né? São cientistas espirituais, porque a gente sabe que no plano espiritual tem infinitas funções, infinitos trabalhos, igual existe aqui na Terra. Existem trabalhos, mas é bem limitado, né? Os trabalhos que existem no plano espiritual são elevados ao infinito, existem infinitos tipos de trabalhos diferentes. Eu imagino que a evolução também seja infinita. Esses cientistas também não devem saber de tudo, devem sempre estar... Existe um final, né? Existe um final, a perfeição, né? A perfeição, porque se não existisse final, a gente quer dizer que a gente poderia chegar no mesmo patamar de Deus, e isso não tem possibilidade, porque Deus é único. Então existe um limite aonde a gente pode chegar, até porque se não tivesse um limite onde a gente pode chegar, então não existiria igualdade, existiria sempre espíritos mais evoluídos que os outros, e já é fora da lei de justiça. Então existe um limite que é a perfeição, é a primeira ordem, a primeira classe. Então, o espírito chegou à perfeição, ele tem possibilidade de escolher, de trabalhar, aí a gente não sabe em que, mas pode ser qualquer trabalho, né? Aí sim, a quantidade de trabalho é infinita, né? Mas agora os espíritos que pode ser não, é plausível que os espíritos que cuidam, porque, por exemplo, vamos dizer assim, existe o espírito superior que comanda, o espírito perfeito que comanda uma galáxia, planetas, e eles podem designar espíritos superiores que estão um grau abaixo para poder cuidar da evolução de um ser, acompanhar, entendeu? Para poder ser um cientista, para ajudar no processo evolutivo dos seres. Então, assim como Deus tem os seus ministros diretos, que são os espíritos perfeitos, os espíritos perfeitos têm os seus ministros, e assim vale para todas as faixas. Enquanto nós estamos aqui, quem são os nossos auxiliares? Os animais. Então, o fato de ser um auxiliar já é uma possibilidade, que isso é uma coisa que eu queria falar aquela hora e não deu tempo, mas o fato de você ser um auxiliar já é uma possibilidade de evolução. Então, o fato dos animais estarem auxiliando a gente, eles estão evoluindo também com esse auxílio. Então, é o mais forte ajudando. Como se eles tivessem uma régua da lei do progresso dentro da espécie deles. Isso, né? Assim como, por exemplo, uma minhoca, vamos dizer assim, um verme, ele vai fecundar o solo e vai tornar ele nutritivo. E aí, ele ajuda os animais. Os animais, porque tem os animais superiores, né, que já tem esqueleto, que
já são mais desenvolvidos, e os animais inferiores. Então, é sempre um auxiliando o que está acima e auxiliando o que está abaixo, né? E sendo auxiliado pelos que estão abaixo. E nisso vai progredindo dentro a gente consegue interferir nessa evolução dos animais, talvez ainda fale ou em outra matéria, outro livro, mas, por exemplo, o cão, por estar mais junto da gente, e conforme o tempo vai passando, a gente está trazendo ele cada dia mais para perto. Hoje o cachorro dorme na nossa cama, convive com a gente, vive com a tecnologia que a gente desenvolveu e deixou tão avançada que antes não tinha. Essa evolução científica, né, e junto ali do humano, ajuda na aceleração do desenvolvimento do cão? O científico não, porque o animal não tem condição intelectual para entender o que é aquilo. Agora, o ser humano, pela sua influência, os seus fluidos que ele está emitindo, sua vibração que ele está emitindo, ele consegue naturalmente influenciar o animal. Tanto é que em Júpiter o animal continua sendo animal, mas ele consegue andar com as duas pernas, consegue construir casa, ele faz aquilo ainda, é automático, né? Igual, por exemplo, um pardal monta sua casa do mesmo jeito, ele vai ser instruído para fazer uma sequência de coisas do mesmo jeito. Então são animais do mesmo jeito. Só que por isso que ele falou ali, como que os animais conseguem fazer mais coisas? Porque tem a interferência do ser humano. Aí o ser humano, ele está proporcionando uma vibração que permite o animal ser mais do que ele é. Mas é por conta própria? Não é por conta própria. Inclusive, os animais progridem muito por conta do que os espíritos fazem com eles, né? As cirurgias, os direcionamentos. Agora nós vamos reencarnar esse princípio inteligente, esse animal, nós vamos reencarnar ele aqui para fazer essa função. Então, essa interferência direta auxilia, com certeza. Pode acelerar. Essa interferência direta pode acelerar o processo. Pode, porque você imagina um cachorro que vive só no mato. 20 encarnações no mato, caçando, sobrevivendo, ele vai fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Aí um cachorro que vive 20 existências servindo um dono, servindo um ser humano, ele vai começar a absorver, sejam as vibrações de morais, as vibrações de amor e as vibrações de treino, de repetição diferente, entendeu? A parte científica que eu quis dizer é da parte do treino. Do hábito. Que ele sabe que se ele apertar ali, vai cair a ração para ele comer na hora certa. Aí ele está habituado a fazer isso, acordar o dono dele todo dia, aquele horário que o dono tem que acordar. Então, são coisas que vai habituando ele e pode acelerar. Porque se não tivesse essa influência, então eles não conseguiriam fazer os animais de Júpiter construir casas, entendeu? Aí eles constroem casas pela inteligência deles? Não. É com vamos dizer, o treinamento que os espíritos dão para eles. Então, enfim, acho que a gente conseguiu falar tudo que... Isso traz um questionamento. Na ciência fala que esse hábito dos animais, por exemplo, como que o passarinho aprende que ele tem que fazer o ninho de tal forma? Como que a aranha sabe? Ela tem que fazer a teia no desenho X. Que isso vai passar pelo gene mesmo? Ou isso está ligado à mediunidade dos animais? Não, o animal não tem mediunidade, né? Não, aquele projetinho, princípio inteligente, aquela sementinha. Então, por exemplo, a aranha, ela vai passar para a filha dela como que faz, né? Mas ela já tem não é intuição, ela já tem aquele instinto daquela forma, porque é um molde espiritual que está arraigado naquela fase, ou naquela situação que o princípio inteligente vai atuar, então, entendeu? Isso não é genético, isso não está em algum gene do
Porque a ciência fala que lembranças, né? É um gene, só se for o gene espiritual, né? Porque o perispírito o princípio inteligente, no caso do animal, ele tem um perispírito que ele está desenvolvendo. Então, quando ele chegasse na primeira existência como aranha, ele não sabe como faz. Inclusive, ele está ali para entender como faz. Mas aí ele já pega uma aranha que sabe fazer muito bem, já está 10 existências fazendo. E aí vai ensinar ela, talvez ela tenha dificuldade, vamos dizer assim, uma dificuldade em fazer, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tem, por exemplo, pardalzinho que voa mais rápido e outros demoram mais? Então, isso tudo entra nas variáveis. Mas o fato é que o animal ele vai entrar naquele tipo de existência para ele desenvolver o hábito daquilo ali que ele precisa. Então, o que vai fazer ele desenvolver é o perispírito, aquele espírito está reencarnando várias vezes ali. Aquele espírito não, aquele princípio inteligente está reencarnando várias vezes naquela situação ali. E aquela raça, aquele animal, aquela situação já tem vamos dizer assim, um mapinha, um molde de como é que faz. Então, quando o animal ele entra naquela existência, ele está dentro daquela influência ali, né? Para ele desenvolver aquele molde. Um exemplo prático, por exemplo, antes de uma aranha que ela desenhar a teia daquele jeito, aquele espírito poderia ter sido na vida anterior uma larva que vivia andando dentro de alguma coisa que fazia aquele desenho e ela foi se habituando aquilo a vida inteira. A próxima existência ela veio uma aranha, que ela passou daqui. Pode ser, assim, a gente não sabe se é dali para lá, é porque existem... Mas é algo espiritual mesmo. Porque existem diversos caminhos, então dependendo do que aquele princípio inteligente já desenvolveu, ele pode ir por caminhos diferentes, mas que vão chegar no mesmo resultado. Porque o espírito não tem que passar obrigatoriamente por passarinho, baleia, anfíbio, não tem que passar. Às vezes ele faz um caminho diferente. São vários caminhos possíveis, né? Mas aí, por exemplo, a fase de mamífero não vai passar por todos os mamíferos, entendeu? Se ele já desenvolveu os centros de força que ele já precisava desenvolver, ele pode, às vezes, uma espécie ele pode não passar. Entendeu? Então, mas ele precisa passar pelas repetições que façam o princípio inteligente desenvolver tudo que ele precisa desenvolver, entendeu? Antes de encarnar como humano, os animais também têm essa aceleração, uns mais rápidos que outros. Eu achava que era só depois que adquire o livre-arbítrio que passava... assim, não é que é um mais rápido que o outro. Tanto é que fala o seguinte... que para a gente passar do princípio inteligente mais básico até o ser humano demorou 1,5 bilhões de anos. Não é porque vai passar por caminhos diferentes que vai demorar mais ou demorar menos. É só desenvolver um centro de força antes do que o outro. É porque não tem que ser uma coisa rígida. Eu imaginava que era linear. Então, não é aquela coisa rígida. Tanto é que os cientistas espirituais eles fazem diversos tipos de experimentos para saber porque se vai mais rápido ou vai mais devagar é por conta dos espíritos, não por conta do animal. Porque os espíritos vão fazendo experiências para ver, esse filo aqui, esse caminho aqui, ele permite ir mais rápido para você desenvolver isso. Então, são esses experimentos que eles vão fazendo. Tanto é que teve do dinossauro, que não deu certo. É um experimento que não deu certo. Eu não entendi na parte por que não deu certo. O universo é tão grande, já tanto variáveis animais, criou um animal diferente, o dinossauro não deu certo. Como que você vai aprender a fazer um trabalho? Iniciando. E você vai ficar bom naquele trabalho de que forma? Você vai errando, vai às vezes repetindo, fazendo, acertando, experimentando. Como que você vai conseguindo executar? Tudo bem, mas... Calma. Como assim
Roberto? O Quantos espírito anos existe? que está executando o trabalho, ele vai testar as coisas. Aí ele vai pelo caminho que deu mais certo. O princípio inteligente, ele está evoluindo de qualquer forma. Está fazendo os testes, ele está Não era evoluindo. só pegar os seres de outros planetas, de outros universos que já existem? Os perfeitos? Não, perfeitos não. Animais de outros planetas. Saca um monte. Mas aí o espírito seria uma máquina, você entendeu? Porque o espírito está guiando a evolução do animal, ele tem o livre-arbítrio dele. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Entendi. Ele precisa aprender a trabalhar O também. Criador Ele dá não essa... é perfeito. O espírito criador, ele pode não ser perfeito, pode ser superior, mas não perfeito ainda. Tem o espírito perfeito que está coordenando tudo, igual Jesus. Ele está coordenando tudo e sabe tudo que está acontecendo. De cabo a rabo, ele conhece todos os seres, tudo, conhece, vamos dizer assim, o dirigente. Ele sabe todos os detalhezinhos da empresa, tudo que está acontecendo ali, detalhe por detalhe. E aí tem os empregados, os níveis menores, estou fazendo uma comparação bem tosca, e aí tem os diretores, que tem a hierarquia espiritual. Então existem os cientistas espirituais que vão fazendo os experimentos para ver qual, porque eles têm o livre-arbítrio dele de fazer o trabalho próprio dele, não de copiar e já pegar um trabalho pronto. Faz parte também do progresso. Faz parte da evolução. Agora sim, fiquei mais calma. E às vezes aqueles espíritos que vieram encarnar nos dinossauros precisavam daquela extinção, daquele sofrimento para vir melhor também. Também, né? Realmente. Na verdade, lá Afobado, né? na Caminho da Luz, fala exatamente, os dinossauros chegaram num ponto final da evolução, não tinha como ele passar para o humano, daquela parte que eles estavam. Então teve que vir o meteoro extinguir para eles começar de outro campo. Dos mamíferos tinha como chegar no humano, entendeu? Porque todo planeta chega na fase humana. Pode ser que o ser humano do outro planeta não seja exatamente... Pode ser azul, pode ser verde, pode ter asa, mas ele é humanoide, entendeu? Ele tem esse formato humano. Pode ter um olho maior, não sei o quê. Viver debaixo da água. É de acordo com essa terra. Avatar, Isso. Porque a gente evoluiu a partir dessa terra. Isso. Porque ela não Mas o ser, quando ele chega no estágio humano, ele tem um formato humanoide, entendeu? Ele tem olho, tem boca, tem mão, né? Porque isso faz parte da evolução, da fase que a gente precisa para a gente alcançar. Evoluindo, né? Isso. Mas pode ter orelha maior, entendeu? Pode ter olho menor ou maior, pode ter um formato diferente, mas é um formato humanoide, quer dizer, tem o aspecto humano, mas pode ter coisas diferentes, a mão diferente. Júpiter, como você falou, se os Tem animais constroem as coisas, talvez a mão não seja necessária, mas o olho e boca para comunicação talvez seja, né? Eu consigo imaginar o Avatar do filme. Cada planeta vai ter o seu... Mas aí eles perceberam que no livro A Caminho da Luz fala isso, eles perceberam que no dinossauro não tinha possibilidade de chegar no humano. E aí teve que apagar esse caminho todo do dinossauro. Aí, inclusive os princípios inteligentes que estavam ali nos dinossauros, eles mudaram ele para outro lugar, né? Mas aí eles tiveram a evolução deles até ali, né? Chegaram até o réptil, Como assim, para outro planeta? Não, para outro caminho evolutivo de animal, entendeu? Reencarnou como um mamífero ou um dinossauro menor, próximo do jacaré, Mas entendeu? pode ser para outro planeta também, né? Pode ser transferido para outro planeta também, não tem problema não, desde que consiga
colocar numa mesma fase que ele se encontra, né? Ou numa espécie que está equivalente à fase que ele se encontra, mas não foi perda de tempo, entendeu? Mas aí eles viram que pelo mamífero conseguiria chegar no ser humano, então eles aí deletaram aquela... Por isso que não consegue fazer o dinossauro de novo, porque eles deletaram mesmo essa linha, né? Então, os cientistas pode tentar à vontade, eles não vão conseguir fazer um dinossauro de novo, porque foi apagada deletou o arquivo lá no computador lá. Tem só o... e aí filmes consegue lá nos filmes, né? Aí pegaram toda a experiência, né? E aí transferiram para o mamífero e poder chegar onde precisava chegar. Então foram 1,5 bilhões de anos, né, para passar desde o ser primitivo, ser mais simples, até o estágio humano, que é a evolução do princípio inteligente, né, para chegar nesse ponto. Então é isso. Eu não, às vezes deixo eu passar alguma coisa, não lembrei de alguma coisa aqui, mas... Faltou 2 parágrafos. Acho que foi. Mais, né? Mas é importante depois vocês lerem com calma de novo essa mensagem, porque essa mensagem ele faz um resumo do que é evolução e mediunidade. É fantástico aqui essa... Tanto é que a gente leu bastante, porque ele faz um resumo mesmo, assim, muito bom. A capacidade quanto mais evolui o espírito, mais a capacidade de síntese. Então, a capacidade de síntese dele, do Erasto, né? Que ele consegue explicar com poucas palavras os princípios de mediunidade e evolução, que é fantástico. Realmente. Daqui você consegue tirar os desdobramentos que tem lá na Evolução em Dois Mundos, que tem no mecanismo da mediunidade. Então, por isso que é importante o estudo do Livro dos Médiuns primeiro. Porque entender o Livro dos Médiuns, depois vai desdobrando. Então é isso. Vamos finalizar aqui. 57 minutos. Muito bom.